Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Origens, ano 24, aqui na Rede Católica da Igreja. Enquanto o frio, a chuva, enfim, não vão embora, aqui pelo menos no sul, né? A gente vai divulgando para o Paraná e o Brasil as etnias, o folclore, os museus, as atrações musicais, as histórias das cidades, as suas igrejas e os seus templos de fé, né? Também as suas festas populares. Tem matérias especiais que você confere sempre aqui no Origens, né? Hoje, olha, veja só que alegria a gente mostrar um pouco mais dos altares da Catedral Metropolitana de Curitiba. É uma verdadeira raridade guardada aqui em Curitiba, no Memorial da cidade, né? Eles são originários lá de Portugal, provavelmente do século XVIII. Acredita-se, inclusive, que vieram por ordem do Afonso Botelho Sampaio e Souza. Era o lugar-tenente do rei de Portugal. Ele foi o encarregado pela conquista dos campos de Guarapuava, né? E segundo consta, foi confeccionado em madeira de cedro maciço. Olha só, né? É uma raridade. E elas permaneceram, né, nas laterais da primeira igreja matriz aqui de Curitiba em 1078, até 1876, quando foram transferidos lá para a igreja do Rosário, né? Teve um incêndio na igreja matriz e permaneceram até 1933 lá na igreja do Rosário. Foram abandonados posteriormente, um foi parar lá em Paranaguá, e com a reforma da igreja foram recuperados e foram integrados ao acervo do Museu Paranaense. Então, desde 1996, os altares compõem a Capela dos Fundadores do Memorial de Curitiba, construído pelo prefeito da época, o Rafael Greca de Macedo, que nos conta um pouquinho mais de algumas curiosidades desta história que faz parte também do seu livro, A Cidade à Luz dos Pinhais. Conservá-los. Eu pensei primeiro numa igreja de Curitiba, mas não havia uma igreja que pudesse recebê-los. Então eu construí no Memorial da Cidade uma capela dos fundadores de Curitiba. No meio dos dois altares ficava a imagem de Nossa Senhora da Luz do acervo do Museu Paranaense. Quando eu deixei de ser prefeito, uns coiós que pegaram a Fundação Cultural no tempo do Cássio fizeram aqui uma festa rave. Daí eu mandei tirar a Nossa Senhora, mandei devolver para o Museu Paranaense. Os altares ficaram e eles estão felizmente preservados no primeiro andar do memorial. Sobre eles, o teto pintado de Sérgio Ferro, que evoca o processo histórico da formação do Paraná a partir de Curitiba. Está ali o índio Tingui, que disse Curitiba e fincou sua burduna no chão. Estão os desbravadores de caminhos, os faiscadores de ouro, os homens verdes, sujos de pó de erva mate. Isso é uma alusão a uma memória da minha tia Odaléa de Macedo Caron, que numa carta para o meu avô disse: Valdomiro, que lembrança e que saudade do nosso velho engenho do Riachuelo, aonde na varanda, ao final da tarde, passavam os homens verdes, suados, sujos de pó de erva mate. E o Sérgio os pintou. E pintou também fazendo com que eles ressuscitassem, e para sempre. E pintou também os tropeiros, e pintou também os cafeicultores, os pés vermelhos, abrindo as searas do norte do Paraná, e os engenheiros e arquitetos sonhando Curitiba. Diz que era uma alusão a mim quando jovem, quando era bem magrinho e trabalhava no IPUC, por isso que é bem magrinho o arquiteto ali. E emoldurou tudo com gregas de pinhões, porque foi uma encomenda do prefeito Greca. E arrematou tudo com um medalhão, aonde está o pensamento de Sêneca,
A essência da vida consiste em dar, receber e agradecer. É um pensamento cristão feito por um pagão e que um comunista, que é o Sérgio Ferro, colocou na nossa capela dos fundadores. No meio dos dois altares, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais é a Ediane, a mulher do Sérgio Ferro, que era musa do conjunto Novos Baianos. Tem uma história interessante. O pintor, porque tinha sido torturado, nunca mais tinha pintado o rosto humano. E ele me confessou que, comovido ao pintar Nossa Senhora, voltou a ver a luz dos pinhais, já num momento de democracia, e pintou a sua mulher com o rosto humano. Para terminar, temos um Espírito Santo gralha azul. A grande invocação do Salmo de Davi, o Salmo do Rei Davi, que o Padre Reginaldo reza tanto, que diz assim: guarda-nos, Senhor, à sombra de tuas asas. O nosso Espírito Santo é mais animado que os do Vaticano. Ele já vem com pinhão na boca. Viva Curitiba! Realmente uma preciosidade, né? Mas, após o intervalo, vamos conhecer um pouco mais sobre o livro do Rafael, que ele está preparando sobre a memória histórica de Curitiba. Antes, quero mostrar para você, ainda tem um tempinho aqui, você que não viu a mensagem do Papa Francisco, veiculada recentemente nas redes sociais. Todo mês ele faz um vídeo, e ele fala sobre o respeito das pessoas pela diversidade, enfim, pela opção de cada um em sua fé cristã, né? A crença num único Deus. Todos nós somos filhos, né, de um único Deus, o nosso grande arquiteto do universo, que é Deus. Então, o Papa Francisco manda uma mensagem a todos, né, de todas as etnias, de todos os povos, né, e realmente é muito bonito. E me tocou e eu compartilho com você. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Curitiba ganhará em breve um livro sobre a sua história e histórias, né? História e histórias contadas por um curitibano e paranaense fervoroso e profundo conhecedor da nossa cultura, tradições, da memória da nossa amada Curitiba, né? Rafael Greca de Macedo está preparando um livro denominado A Luz dos Pinhais, que será lançado em breve. Ele me contou alguns detalhes sobre o que tem nesse livro. Nós estamos no Memorial de Curitiba, a praça e o museu que comemoram os 300 anos da cidade. Ele foi concebido como uma espécie de costura de um vazio urbano com o casario do Largo da Ordem. Era um terreno baldio, abandonado, pertencente ao INSS. Nós resolvemos integrá-lo
as casas antigas do Largo da Ordem, no caso a Casa Strobel e a Igreja Presbiteriana Independente, a Casa Hoffmann, a Casa Taborda Ribas, a Casa do Solar do Rosário, a Casa Romário Martins, a Igreja da Ordem. Isso para ter uma praça coberta nessa cidade onde faz tanto frio e aonde fosse guardada a memória da cidade. Nós estamos na Praça do Rio Iguaçu, que é dominada pela fonte que tem um rio de pinhões com água corrente. Isso para lembrar os antigos tingui, os homens de nariz fino, os primeiros habitantes da terra, que guardavam os pinhões na água corrente. Porque vocês sabem, não tinha geladeira, o pinhão bicha. Se não colocar o pinhão na água corrente, ele se perde. Aliás, uma forma de guardar pinhões é colocá-los num balde com água durante 2 dias e depois congelá-los sem secar. Joga só a água fora e ainda úmidos os congela. É uma receita boa para guardar o fruto da terra. Ao fundo, Sérgio Ferro homenageia Curitiba, a história, enfim, um painel também que entra para a história de Curitiba e do Paraná. O Sérgio Ferro é curitibano. Ele se envolveu na luta armada, era militante popular e foi deportado para a França. Ficou lá no exílio. Quando o exílio foi revogado, o professor Darcy Ribeiro convidou-o para fazer um painel no Memorial da América Latina em São Paulo. Eu vi o painel, fiquei fascinado, fui ler o crédito para ver quem era o criador daquela maravilha e vi que era um homem nascido em Curitiba e que era nosso artista. Daí, Curitiba não tinha nada do Sérgio Ferro, fingia que ele não existia. Eu o convidei para voltar para Curitiba e pedi que fizesse esse painel que está atrás de mim, que retrata a formação do Brasil. Os índios, os negros, os portugueses, as espadas, as lanças, as caravelas, a grande dor da história, o martírio do Tiradentes, dos Emboabas, da Confederação do Equador, dos Farroupilhas, a formação do Brasil, até o momento em que o Brasil sonha com a democracia, com a educação e com a liberdade. Por isso, o painel termina com um malandro brasileiro, uma espécie de Zé Pilintra, um sambista de morro do Rio de Janeiro, dançando com a fartura, com a felicidade, com a pátria redimida. Esse é o sentido desse painel, que marca também os 300 anos de Curitiba e os 500 anos do Brasil. O que trata o seu livro, A Luz dos Pinhais, que será lançado em breve, Rafael? O meu livro, A Luz dos Pinhais, de 800 páginas, traz história e histórias de Curitiba. Coisas interessantes que ficaram na minha memória e que, se eu não deixar escrito, vão se perder quando eu me deitar na nossa terra sagrada para repousar como meus pais e os nossos avós. As igrejas e construções da fé estão sendo retratados no seu livro também, Rafael? Claro, Curitiba começou com a matriz de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, foi lá que a Câmara se reuniu, até que o ouvidor Pardinho mandou separar o poder civil do poder religioso e fazer uma casa de câmara e cadeia. Nós lembramos também a antiga Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, a nossa Igreja da Ordem, onde eu fiz um museu de arte sacra, a Igreja dos Escravos, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos de São Benedito, e a Igreja contra a Peste, a Igreja, a Capelinha do Alto de São Francisco, que hoje nós conhecemos como Ruínas de São Francisco. O santo daquela igreja está hoje na Saldanha Marinho, na Igreja São Francisco de Paula, lá no bairro do Batel. A história de Curitiba, como um todo, é retratada no meu livro até a modernidade, inclusive todos os prefeitos e os vereadores
e as autoridades e o processo de formação da Universidade do Mate e o martírio do Barão do Cerro Azul. Enfim, nós temos uma história linda e que precisa ser sempre repetida e rememorada. Cidade linda e amorosa, na terra de Guairacá, jardins cheios de rosa, capital do Paraná. Pela ridente paisagem, pela riqueza que encerra, Curitiba tem a imagem do paraíso na terra. Curitiba tem a imagem do paraíso na terra. Viver nela é um privilégio que goza quem nela está. Jardim luz cheio de rosa, capital do Paraná. Pérola deste planalto, toda faceira e bonita, na riqueza e na opulência, vive e resplande, palpita. Na riqueza e na opulência, vive e resplande, palpita. Subindo pela colina altiva sempre será, jardim luz cheio de rosa, coração do Paraná. Salve cidade querida, glória de heróis fundadores, Curitiba linda joia, feita de luz e de flores. Curitiba linda joia, feita de luz e de flores. Ficamos por aqui, lembrando, se você tem algum evento para divulgar aqui no Origens, mesmo convidar a equipe Cesar 7 para conhecer a sua cidade em qualquer parte do Brasil, mande seu e-mail para cesar7@me, o meu e-mail, né? Ou meu WhatsApp, adiciona, mande inclusive fotos, né, da sua cidade, a gente divulga aqui dentro do possível, né, na Rede Católica da Igreja, onde você pode indicar também aos seus amigos Origens, o programa das etnias que você pode assistir reunido com toda a família, né? Agora, mais uma atração do Festival Folclórico de Etnias do Paraná, que será realizado em breve aqui no Teatro Guaíra, de 4 a 14 de julho, lá no Teatro Guaíra, com total apoio do programa Origens, da equipe Cesar 7 e também da Rede Católica da Igreja. Aliás, o festival já tem uma fanpage no Facebook, né? Anota aí, ó, facebook.com/Festival Folclórico do Paraná. Você acessa o Facebook e acompanha também e confere a programação dos grupos folclóricos e de suas respectivas datas de apresentação. Então, de 4 a 14 de julho, aqui o 55º Festival Folclórico de Etnias do Paraná. Há muitos anos o Origens e a equipe Cesar 7 é parceira, divulga, né? Sempre em parceria também com a Caixa Econômica Federal, com o Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, do Teatro Guaíra, e organizado e realizado pela Intepar. E você vai conferir sempre aqui na Rede Católica da Igreja. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa.